Confesso pra vocês, eu abri o gráfico agora, mas a única coisa que eu olhei foi que ele segurou nesse FVG aí de 1 hora. Não fiz o estudo ainda, não mexi, desde a semana passada assim, pra gente fazer junto, tá bom? Então, vamos lá. Ó, vou começar desde o semanal, pra gente entender. Pra quem é o primeiro dia aqui da sala que não tem a ordem na tela, muito bem-vindo. Prestem atenção, porque eu vou falando os pontos e mostrando pra vocês coisa ou outra, tá? Então, aqui, semanal. Ó, se a gente for olhar a semana passada, ele já consumiu a mínima da semana passada, tá? Aqui da semana anterior. E a gente tem esse ponto aqui no 250, que é um ponto da semana retrasada, mínima da semana retrasada. Só que no meio do caminho a gente tem esse quadradinho aí, é um FVG de compra de 1 hora. A gente já vai descer aí pra vocês conseguirem visualizar melhor, tá bom? Um ponto importante, se a gente for olhar o movimento semanal, ele trouxe o preço para baixo. A 8 está cruzando a 20 de forma descendente, tá? Então prestem atenção nisso. Ele ainda não quebrou a estrutura, ele não consumiu esse ponto, vou marcar aqui pra vocês, ó. Ele ainda não consumiu esse ponto aqui, da mínima da semana de novembro, tá? Então, é um ponto que a gente vai precisar ficar atento. Qual é a possível movimentação aí? Para que a gente entenda se esse preço vai vir brigar nesse FVG dos 60 minutos, para buscar essa mínima da semana retrasada, e aí sim vir para cá. Quando a gente faz a mentoria, a gente sabe que uma boa forma de quebrar estrutura é com o corpo do candle. Então, para quem não fez a mentoria, presta atenção em tudo que eu falar, porque tudo que eu falo vale ouro, tá? Porque são refinos que se você não tem a mentoria, você não vai se ligar, tá? Então, essa semana retrasada, ela veio negociar abaixo desse movimento de poder da esquerda, no semanal, mas não quebrou estrutura, tá? Vocês sabem que eu olho muito abertura e fechamento do candle, sem me preocupar tanto com o pavio, a não ser que esse pavio seja pelo menos 80% do corpo do candle. Fora isso, eu realmente não me preocupo com o pavio, tá? Eu vou sempre me preocupar com abertura e fechamento. Então, essa semana retrasada, ela veio negociar nesse movimento de poder da esquerda, porém, ela não fechou ali. Então, não existiu uma quebra de estrutura eficiente. Ele pegou um pouco de liquidez, não foi na mínima, chegou próximo à mínima, desceu pelo semanal sem produzir FVG, o que é um ponto que a gente vai precisar observar. Então, esse fundo que ele tá, se ele quiser cair, ele tem espaço, tá? Para ele cair e buscar a mínima lá de novembro e depois essa região do 23,5. Porém, se ele quiser subir, ele não tem tanto conflito, porque não existe desbalanceio de preço ali para cima, pelo menos no semanal, tá? Então, é isso que a gente vai precisar entender. Qual é o movimento que esse cara vai fazer? Durante a semana, ele vai mostrando isso. Se a gente descer pro diário, a gente tem a região de FVG dos 60 minutos ali embaixo, que agora fica mais claro como ele tá segurando ali, tá? No diário, aquele pavio do semanal é esse Bull 180 aí do diário, no fundo do caixote, porque aqui pelo diário dá pra ver claramente a produção de um caixote. Então ele chegou aqui na região do 24.350, 330, e aí jogou o preço pra cima porque sentiu esse fundo do caixote. Para quem é da mentoria, também sabe por que ele não rompeu esse fundo, tá? Porque vocês sabem operar rompimento. Beleza. Foi testar, provavelmente, o 62 dessa queda. 70,5, 62, vamos ver. 62, região do 62. Entre 50 e 62, tá? Foi isso que ele foi fazer. Testou, produziu ali uma ineficiência do preço. Não existia FVG também, existiu muito pequeno, que eu não vou nem levar em consideração. Mas perdeu volatilidade e jogou o preço para baixo com potência. Se olharmos no diário, este movimento continua por conta dessa barra do dia 12. Essa barra de poder aqui, que trouxe o preço para baixo, tá? Então, se hoje, no dia de hoje, ele fechar perto da mínima, a gente tem, provavelmente, uma acumulação aí no fundo do caixote para ele poder romper. Tá? Beleza. Então a gente já viu que o diário, a probabilidade, ele foi lá, testou região de OTE, a 8 ainda descendente, a 20 descendente ali no último topo, super técnico, inclusive, trouxe o preço pra baixo. 12 horas. Ó, 12 horas também, a mesma coisa. Só que aqui no 12 horas, agora, a gente tem um FVG de venda bom aí. Deixa eu marcar ele aqui. A gente tem um FVG de venda que foi um cara bom. A 8, prestem atenção nas médias, tá? A 8 ainda descendente, a 20 vindo logo atrás no 12 horas. Então a gente tem esse FVG aí com a 20, inclusive, no 50% do FVG. O que é um bom sinal de que esse preço, para ele perder esse FVG e o preço fechar acima da média de 20 do 12 horas, que está descendente, ele vai precisar de violência. Porque daí a gente vem para aquela história, violência na localização. Aí não importa se tem FVG, se tem média, o que que tem, porque a violência vai anular essa localização, tá? Esse teste que ele fez no 62 aí, ó, no topo anterior, ainda foi essa região do 25,5, que a gente já tinha mapeado, que tinha muita confluência nela, e 200 flat do 12 horas e do 4. Lembra na semana passada? Que a 200 do 4 ainda estava aí? Então, aqui a gente tem um cenário de queda. Então, no semanal, queda, no diário, queda, no 12 horas, queda. Só que é uma queda mais delicada, porque estamos num fundo, tá bom? Então, vai ter que prestar atenção nisso, tá? 4 horas. Gráfico de 4 horas. A gente também tem esse FVG, dá até pra mitigar, ó. O que que é mitigar? A gente vai trazer ali pro melhor... Oxi, peraí. Pro melhor ponto, pra conseguir diminuir um pouco esse FVG, tá? Então, a gente tem ele aqui, e a gente tem ele aqui pelo 4 horas, tá vendo? A gente tem ele um pouco menor, tá? Então, a gente já mitigou esse FVG, beleza. A gente já tem, ainda tem a 8 descendente, e a 20 já passou o FVG do 4 horas todo, tá? 1 hora. No 1 hora, a gente tem esse FVG da esquerda, lembra? Que foi um ponto que ele sentiu aí, essa região do 24.300, é um sell side do diário que ele consumiu. A gente sabe que se ele for lá consumir um sell side, provavelmente ali de baixo, a gente tem ordem de venda. Ordem de venda no sell side, casa com ordem de compra, mercado pra cima, tá? Pelo menos num primeiro toque. E foi o que aconteceu. Então ele jogou o preço pra cima, produziu uma falha muito boa, 1 hora dá pra ver bem isso. Ele produziu uma falha muito boa ali naqueles 3, 4 topos ali, naquela região que ele não conseguiu romper, e jogou pra baixo. Então, a gente vai precisar ficar atento como é que ele vai se comportar nessa região de 70 pontos aí, tá? Que é a região do FVG do 1 hora. MACD do 1 hora tá tentando entregar. Só que ele só ativa a venda se ele vier aqui, ó.
Ó, a venda não, a compra, perdão. Se ele vier nessa região de 700, tá? Aqui. Porque imagina que essa barra que tá se formando seja uma barra potente e feche verde lá em cima. Putz, a gente tem, ele produziu um fundo, desceu, manipulou pra baixo pra raspar todo mundo que tava aqui embaixo e aí agora jogou o preço pra cima, tá? Então, este é um possível cenário pra hoje, pra que compre. Se ele produz uma barra assim, ó, tá? Aí nós temos uma possível compra, tá? A 8 já tá flat para subir pelos 60 minutos. Então, se ele vem negociar acima dos 700, a gente tem uma, ele raspou aqui, tá? Varreu a liquidez, pum, pra cima. Beleza. Neste cenário, a gente tem o FVG dos 60 minutos aqui embaixo, que vai precisar de violência. Eu vou deixar ele marcado pra gente não esquecer que ele existe. É um FVG de venda aqui, tá? Tá bom? Então, se nessa hora que ele tá se formando, ele não produzir um candle forte que faça isso aqui, ele não vai conseguir apagar essa barra de venda da esquerda, tá? E aí ele vai induzir a compra, vai falhar e vai virar para baixo do caixote de novo. Tá bom? Então, a gente vai ter que ficar atento a isso nos 60 minutos. Vou colocar uma linha aqui embaixo também, nessa região do 580, pra gente entender que se esse cara, ao contrário dessa compra, ele me deixa esse pavio na 20 e vira o controle pra sempre, quem é da mentoria sabe que é um controle pra sempre, ele vai ativar uma venda, pelo menos pra negociar lá no 470, que é o 50% do FVG de uma hora. Certo? Falei demais? Conseguiram entender? Olha, até cansei, tô até com sede. Então é isso. Tá acumulado no fundo, vamos precisar entender o que ele vai fazer. Beleza? Deixa eu olhar. 15 minutos, a gente tem 20 flat, tá? 20 flat. Então, vamos ficar atento nisso também. É um ponto a gente se levar, pra levar em consideração. Tá vendo? Ó, essa linha aí do 700, que a gente colocou no 60, também ativa o 15, tá vendo? Vai lá buscar o buy side do 15. E aí a gente tem a 200. Então, pra comprar vai ter que ter mais cautela, tá? Vai precisar realmente de um mercado um pouquinho mais violento. Tá bom? As linhas pontilhadas é só pra ativar compra ou venda. O que que eu faço? Pra não ficar muita linha e pra eu não me perder no gráfico, aqui pelos 60 minutos, ó, a gente tem uma acumulação no fundo. Então eu sei que o mais seguro é eu comprar acima do 70, ou do 700 e vender, ele ativa uma venda abaixo do 400, do 24, 580, tá? É só pra eu saber que se ele passar essa linha aqui de baixo, eu tenho um pavio nos 60 minutos, que tocou a 20 e trouxe o preço pra baixo. Imagina que isso aqui é um pavio e aí ele virou um corpo vermelho pra baixo, tá? Então ele pega potência pra venda. Se ele rompe essa região de cima, dos 700, imagina que essa barra é uma barra inteira sólida verde negociando na máxima. Então a gente tem uma barra de poder depois de 3 pares de fundo, tá? Vou comprar essa barra de poder com stop embaixo? É óbvio que não, né? Mas eu vou ficar atento, vou tomar um pouco mais de cuidado pra tentar vender, já que os 60 minutos virou, pelo menos ali, num breve período, para cima, tá? Então vou ficar de olho nisso. É por isso que estão essas linhas pontilhadas aí. Só pra eu não me perder no cenário total, tá bom? A gente tem, deixa eu até medir aqui pelo OTE, esse cara. Ó, a gente tem 50% dessa última puxada aí, lá na região de buy side. Então assim, a gente vai ter que tomar um cuidadinho mesmo, tá? E aí se a gente olhar no micro, 5 minutos, 2 e a gente tem mercado ali no 5, nessa região de trap, entre 20 e 200. No 2 e no ele já acima das médias, tá bom? Então a gente vai esperar a barra de abertura para que a gente consiga ter um ali, spoiler do que é que o gráfico vai fazer, tá? Do que é que o preço vai fazer. Deixa eu dar uma olhadinha no quê? Killzone. Killzone, Killzone. Ah lá, uma hora aqui pelo indicador, ó. Depois dele ter consumido aqui a região, ele teve volume, tá? Ó, a barra pintada. Então, mais um ponto. Se ele for negociar lá em cima, vamos ver como ele vai se comportar aqui, tá? Porque ele produziu aqui o movimento de queda, foi lá corrigir, produziu mais uma barra, fez 1 para 1 da barra, mas ele falhou 2 vezes aqui, ó, nesse fundo, tá? Fica de olho nisso. Londres jogou o preço pra cima. Londres foi pra cima. Gente, Londres foi pra cima. Não foi capturado o buy side de Londres, hein? Só o sell side. Ó, um ponto pra observar. Tô com 15 minutos que fica mais claro aqui. A Ásia não acumulou. Isso é um ponto ruim, tá? A Ásia foi lá e fechou na mínima do movimento, praticamente. Inclusive, foi a Ásia que produziu a barra de venda. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem também, ó. Tá vendo? Ó, Ásia. A Ásia produziu uma puta barra de venda e o mercado tá até agora segurando nos 50% desse FVG, que foi buy side de Londres, tá? Mas não deu continuidade. Raspou o sell side da Ásia e Londres e jogou o preço pra cima, tá? Então, se ele quiser subir, ele já tem liquidez, tá? Porque ele já pegou o sell side das sessões anteriores, dos últimos fundos aqui. Então, ele tem liquidez pra subir. Se ele apaga essa barra no 660, aí onde ele tá, ele já mostra uma eficiência um pouco maior na compra, tá? Mas aí, obrigatoriamente, ó, o que é foda, ó. Porque esse 720, ele é a região de 50% do FVG que a Ásia produziu, com uma barra de poder, com volume, e é buy side de Londres, tá? 50% do FVG. Logo acima, a gente tem a região da 200. Então, ele tá em região de trap no 15 minutos também, tá? Não tá limpo pra subir não, tá bom? Tipo, sem nada, céu estrelado, sabe? Não tá, não. Fica de olho aqui, nesse trem. Deixa eu ver como que essa barra do 15 vai fechar. Se ela vai fechar pintando também de amarelo, tá? E daí, se ela pintar de amarelo... Nossa, falta 7 minutos pra abertura, já falei, mas acabou a coisa mesmo. Só vou pegar uma água ali e já vem, tá? Pra gente olhar a abertura. Meu Deus. Ó, 5 minutos dá pra ver bem ele travado, né? O 15 também. Não, vai abrir, ó. Pior que ele vai abrir querendo dar compra, tá? Doido, né? Ó, jogou pra cima, capturou esses topos anteriores, tá trazendo o mercado pra baixo. Vamos esperar a barra das 10h30 fechar, pelo menos num minuto, pra gente entender o que que esse preço tá querendo fazer, tá bom? 5 minutos ele tá aí travado na 200, ó. Barra sem qualidade, já deu pra perceber. Negociou, virou máxima compradora, desceu, negociou na mínima. No 2 minutos a barra tá boa pra vender. Se ela fechar, continuar fechando assim. Só que está caríssimo o stop, tá? E ainda falta 1 minuto pra ela fechar. Mas tô olhando aqui nesses 2 minutos, ó, porque a gente tem mercado comprimido aí, ó, tá? Então o ideal é que o 2 faça o quê? Que o 1 minuto feche abaixo da 200.
pra que a gente tenha 2 minutos um pouco mais limpo, tá? Deixa eu colocar os 2 minutos aqui na tela da galera aqui, ó. Aqui, tá vendo? Se ele fecha negociando aqui embaixo, ó, desse site, se ele tivesse feito isso, a gente teria uma venda um pouco mais limpa até aqui, ó, tá? Vamos ficar atento a essa região de cima, porque a compra ativa a partir dos 700. Só que a gente precisa de um stop dentro do gerenciamento, tá bom? A amplitude dessa barra do 1 minuto tá de 100 pontos, gente. 100 pontos. Não tem nada pra fazer nessa barra aí. Ó, sentiu a região dos 700, vamos ver como ele vai se comportar. A gente vai precisar de entrada no gerenciamento, violência pra cima, violência pra baixo, ó. Induziu a compra, 61 pontos essa barra do 1 minuto. Eu vou narrando aqui pra vocês conseguirem entender o que eu tô vendo, tá bom? Caso essa barra do 1 minuto negocie lá em cima, a gente tem um stop carérrimo. Quem quiser assumir, fica à vontade, mas o stop tem que ficar abaixo da 20, tá? 66 pontos. Tô de boas. Agora, tem uma coisa. Se o 2 minutos fechar com o corpinho aqui, dá pra comprar e deixar o stop, a barra que ativar a compra. Tá? Tipo assim, ó. Poxa, venda não, Zé, compra. No 400 e no 714 e deixar o stop na barra que ativar a compra. Mas ele vai precisar fechar aí de baixo. Senão eu não entro, tá? Aí seria... Ele precisa ficar aí embaixo. Aí seria uma compra no 715 e o stop na barra que ativar essa compra. Se ela ativar. Se ele trouxer o preço pra baixo, aí estou fora. Ó, tem que ficar aqui. Ele tem que pegar impulso, tá? Vou fazer uma parcial. Oxe, gente, tá mudando tudo meu negócio aqui. Uma, ó, comprada, minha parcial no 30, já foi. Meu stop vai ficar no 0. E eu tô lá na região dos 50, como saída. Porque a gente tem a 200 do 15 minutos. Aqui, alvo. Por quê a saída ali mais curta? Porque nós temos a 200 do 15 minutos flat. Região de FVG de venda de 1 hora. Não vou arriscar. Quem quiser, dá pra levar até o buy side no 830. Só que eu não vou contra 200 do 15, tá? Ó. A gente tem buy side no 835. Para quem quiser. Entenderam? Essa entrada rápida? Por conta do 2 minutos? Vou explicar aqui pra vocês antes da gente encerrar. Seguinte, ó, 2 minutos. A gente tinha essa região de 700. Tá vendo como é importante a gente olhar o macro e marcar região em que se ele rompe, a gente tem o plano, o cenário A. Se ele rompe pra cima, a gente tem um cenário A. Se ele rompe pra baixo, a gente tem um cenário B. Por isso é importante, tá? Nesse cenário A, que é a compra, a gente precisava do preço acima dos 700. Por quê? Porque vai lá no 60, que foi o gráfico que eu mostrei pra vocês, que a gente mapeou. Olha só. Se ele fecha uma barra forte, negociando acima dos 700, a gente tem o quê? Uma compra. Porém, lembra? A gente precisava de violência, porque violência anula a localização, tá? Esse é o ponto. Tá vendo como realmente anula a localização? Aí não me importa se tem FVG, não me importa se tem outros pontos. Porque a violência, ela vai romper com tudo, tá? Então, beleza, a gente tinha mapeado acima dos 700 compra, abaixo do 500 e tralalá, venda. Show. Ele trouxe o preço pra cima. Pelo 2 minutos ficou mais claro do que pelo 1, tá? Por isso que, inclusive, hoje eu bati minha ordem pelo 2, não foi pelo 1. Apesar do 1 minuto ter feito essa troca de cor aqui, ó, vou descer no 1, ter feito essa troca de cor, pra gente comprar essa troca de cor, nosso stop ia ter que estar de 61 pontos, abaixo da 20. O que eu fiz? Um stop Zé. O que é isso? Ele confirmou produzir uma barra forte no 2 minutos, confirmou com um doji. Só que um doji de pavio inferior. Então isso aqui é praticamente uma BT, tá? O que essa barra me mostrou? Que a barra anterior do 2 minutos, ela teve força de compra. E aí, por mais que os vendedores tivessem tentado trazer o preço para baixo, 2 minutos esse preço abriu e fechou na mesma região. Isso quer dizer que toda a força vendedora foi totalmente consumida pela força compradora. Eles consumiram 100% dos lotes, porque em 2 minutos o preço abriu e fechou na mesma região. Então essa barra é só a confirmação da barra anterior. Essa barra é só a confirmação da barra anterior. Qual foi a entrada? Trazer o preço. Comprar o rompimento, que foi essa região, com o stop debaixo da barra que ativou. Por que um stop tão curto? O stop técnico era lá embaixo. Por que o stop curto? Porque eu estou entrando numa região de venda. E eu preciso de violência. Eu não dá para o preço recuar depois que ele já conseguiu tomar um patamar. Imagina que você tá numa guerra, tá? Você tá lá, se você é o time verde, você é o país verde e vai entrar para invadir o território do vermelho. Quando você entra, o front sempre toma primeiro. Foi essa barra aqui do 1 minuto. Ó, jogou para cima, o front tomou primeiro. Vral. Tá? Depois veio força de novo. Só que essa segunda potência, ela precisa ir com violência, sem devolver o território. Porque se devolve o território, vem mais forte. Tá? É só ilustrar para vocês conseguirem entender movimentação de preço. Então, por que o stop foi tão curto? Porque essa barra, ela já tinha recuado uma vez. Se ele não me mostrasse potência, ele ia voltar na lata, tá? Se ele não produzisse esse poder, essa violência, que jogasse o mercado pra cima, com barra negociando sempre na máxima, ele ia voltar e ia fazer isso aqui, ó. Vral, pra baixo, numa barra vermelha. Ia vir buscar essa região de sell side aqui, ó. Então, a partir do momento que você entende o comportamento do preço, fica mais fácil você deixar o seu stop, que a gente chama de damage control, ali num controle de danos. Eu preciso que ele exploda. Se ele não explodir, ele vai devolver o movimento todo. Então, não adianta eu deixar o meu stop técnico nesse cenário, porque ele vai pegar o técnico. Então, antes ele pegue o de evento do que ele pegue o técnico. Porque se ele pegar o de evento, neste cenário, que a gente tá entrando ali no time inimigo, né, no território inimigo, que a gente tá comprando uma região de FVG de venda, entrando no território inimigo, se eu não for muito poderoso, eu vou perder, entendeu? E se eu perder, eu vou perder tudo. Eu não vou perder mais metade do meu front igual aqui, ó. Ele vai devolver 100% e vai vir negociar aqui embaixo, pra ele pegar liquidez. Tá? Ele desceu, capturou liquidez de quem? Quem já tinha comprado aqui, ó. Stop de compra é venda. Pra eu comprar, eu preciso de liquidez de venda, pra eu casar minha operação. Eu falo isso toda a sala. Trouxe o preço pra baixo, casou a operação de compra com quem? Com o stop de quem tava já comprado aqui, ó, venda. Beleza, raspou, subiu. Negociou no 50% da barra, pra quem tá na mentoria sabe que 6 em 10 ele negocia no 50% de uma barra de poder, regra dos 2/3. Negociou, jogou pra cima. Confirmou, precisa explodir. Tá bom? Ó, hoje eu nem finalizei a sala aqui, que não tem ordem na tela, com a explicação, pra vocês entenderem como funciona depois que eu encerro com vocês. Essa é a explicação que eu faço pra sala que tem a ordem na tela. E colocando o cenário do trade, mesmo se foi gain, se foi loss, tá? Se foi loss, o que eu vi que não concluiu, e se foi gain, a explicação do porquê da compra. Ou por porquê da entrada. Sempre tem isso, tá?
Então, para quem está na sala que não tem ordem e quiser fazer o upgrade para a sala com ordem na tela, porque a ordem na tela facilita demais o gerenciamento do trade, demais. Porque você tá vendo ali minha ordem. Exatamente o que eu tô fazendo. Nessa coisa da sala, tá? Oxe, nessa tela que eu compartilho a sala. Beleza? Por que que eu não carreguei? Por conta da 200 do 15, tá? A gente tinha um stop menorzinho. Deixa eu até olhar aqui. A gente tinha um stop menorzinho de 16 pontos. O que que a gente fez hoje foi um 2 para 1. Porque estava numa região que o preço poderia travar, tá? Porque ele pode fazer o quê? Ele poderia ter subido, testado a região dos 50% do FVG, nessa região aqui, ó, muito provavelmente. Eu olho muito a abertura e fechamento de candle, tá? Então passa aí, eu ia olhar essa barra da esquerda aqui, ó, essa abertura, tá? Foi isso aqui, ó. O preço trava muito em abertura e fechamento. Por isso que eu falo pra vocês, eu desconsidero o pavio, tá? Ele sempre vai buscar corpo. Então foi um 2 para 1 por conta do cenário da esquerda, tá? Não tinha como a gente carregar muito uma compra, a gente olhou o semanal pra baixo, diário pra baixo, 12 horas pra baixo, 4 horas pra baixo. Não ia carregar uma compra no 2 minutos, não faz o menor sentido, tá? Então foi isso. Bora, pra quem quiser aproveitar o bloquinho, fica à vontade, com dólares no bolso. Amanhã estamos na sala novamente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Ó, ó a falha, ó. Repara. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau pra vocês.